pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Débora Souza e hoje nós vamos continuar com mais um conteúdo incrível do projeto MMV A Minha Melhor Versão. A gente está aqui para te ajudar a evoluir e um dos caminhos mais poderosos para isso é através da leitura. E o tema de hoje é sobre o terceiro nível da leitura analítica. Nós vamos entender como a classificação de um livro é essencial para melhorar a sua leitura e o seu aprendizado. Se você já começou a ler um livro e ficou meio perdido sobre o que esperar dele, esse vídeo é para você. Primeiro, por que é tão importante classificar um livro? Simples, porque ao saber que tipo de livro você está lendo, fica muito mais fácil definir como abordá-lo. E esse é o primeiro passo da leitura analítica. A classificação de um livro te ajuda a entender se você está lidando com uma obra de ficção ou não ficção. Isso muda completamente a forma de você ler e absorver o conteúdo do livro. Por exemplo, se você está lendo um romance ou um estudo científico, o seu foco e método de leitura serão diferentes. A leitura de um conto é quase sempre mais fácil do que a leitura de um romance, assim como a leitura de um artigo é mais simples do que a leitura de um livro completo sobre o mesmo tema. Se você consegue ler um poema épico ou um romance, você conseguirá ler um poema lírico ou um conto. Da mesma forma, se você lê uma obra expositiva, como um livro de história, filosofia ou um tratado científico, certamente você vai ser capaz de entender um artigo ou um texto resumido sobre o mesmo assunto. Essa capacidade de identificar o tipo de livro e o seu nível de complexidade logo de início te ajuda a ajustar as suas expectativas e a preparar a sua mente para a leitura. Agora, como você vai saber se o livro é de ficção ou não ficção? À primeira vista, parece que a distinção é simples, mas em muitos casos as linhas podem se confundir. Ficção envolve narrativas inventadas, ou seja, histórias criadas pela imaginação do autor. Elas podem incluir romances, contos, peças teatrais e até mesmo poesia. Aqui o foco é no entretenimento, na experiência emocional e na exploração de temas humanos. Já na não ficção, estamos falando de textos que tratam de fatos e conhecimentos sobre o mundo real. Biografias, livros de história, ciências, filosofia. Esses são exemplos de livros de não ficção. Na não ficção, o objetivo é instruir e expandir o entendimento do leitor sobre o mundo real. Vamos aos exemplos. Complexo de Portnoy, de Philip Roth, é um exemplo interessante. Ele pode ser confundido com um estudo psicológico devido à intensidade do personagem, mas é uma obra de ficção. Outro exemplo é O Enigma de Andrômeda, de Michael Crichton. É um livro que usa conceitos científicos, mas é ficção. Ele mescla ciência com uma história inventada para criar suspense. E entender essa diferença é essencial porque ela muda completamente a sua abordagem ao texto. Na ficção, você mergulha na imaginação do autor, interpreta os significados, explora os temas por trás das ações dos personagens. Na não ficção, você está focado em analisar o conteúdo, entender as informações e aplicar o conhecimento no mundo real. Agora vamos falar das obras expositivas, que são aquelas que transmitem conhecimento, como livros de história, filosofia ou ciências. Para classificar corretamente, você deve fazer uma inspeção do livro. Leia o título, o subtítulo, o sumário e, se possível, o prefácio ou introdução. Esses elementos te darão pistas importantes sobre o tipo de conhecimento que o autor está transmitindo. Ao fazer essa leitura inicial, você já terá uma ideia melhor se o conteúdo é mais teórico ou prático.
Livros teóricos focam no conhecimento, o saber o quê. Eles exploram temas profundos e abstratos, sem aplicação direta e imediata. Por exemplo, a interpretação dos sonhos de Sigmund Freud explora o inconsciente e os significados dos sonhos. Já os livros práticos ensinam como fazer algo, como o Empreendedorismo para Visionários de José Dornelas, que guia o leitor sobre como empreender e criar um negócio. Livros teóricos como os de filosofia ou ciências querem te levar ao entendimento de conceitos mais complexos. Já os livros práticos te ensinam a fazer algo, seja um guia de negócios, um manual, um livro de receitas. Essa distinção é importante porque muda completamente a forma como você aborda a leitura. Nos livros práticos, você está mais focado em seguir instruções. Nos teóricos, você reflete sobre as ideias que estão sendo apresentadas. Agora que você já sabe como classificar os livros, o que você deve fazer com essa informação? Vamos lá! Ao identificar se o livro é prático ou teórico, você ajusta a sua forma de leitura. Nos livros teóricos, você analisa profundamente as ideias e reflete sobre elas. Já nos práticos, você aplica as orientações de forma direta. E aqui vai uma dica rápida sobre os livros práticos. Se você estiver lendo você anota os passos e exemplos que você pode aplicar. Se for um livro teórico, você anota os conceitos principais que despertam novas reflexões. Isso vai te ajudar a absorver o conteúdo da melhor forma possível. Então, galera, classificar o tipo de livro que você está lendo é o primeiro passo para uma leitura analítica eficaz. Na próxima vez que você pegar um livro, tente identificar se ele é teórico ou prático. Ajuste a sua abordagem de leitura conforme o tipo de conhecimento que ele oferece. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal e compartilha com aquela pessoa que precisa entender melhor como ler um livro. Eu quero ver vocês aplicando essas dicas nas próximas leituras. Obrigada!